Olá, então vamos novamente com os nossos estudos aqui de língua portuguesa, dando continuidade aos nossos estudos sobre o emprego do hífen. Vamos fazer algumas questões para que você possa recordar as regras e assimilá-las. Mas antes de mais nada, vamos pelo menos revisar as principais que você não pode abrir mão delas mesmo, ok? Por exemplo, você deve estar lembrado da nossa aula teórica que o uso do hífen, em geral, vai ocorrer antes de H, né? Ou seja, isso levando em consideração que trabalharemos com prefixos mais uma palavra. Então, em geral, antes de H, você vai colocar o hífen. Entre letras iguais, você vai colocar o hífen certinho. E essas são as principais para que você use. Agora, não hífen, nós não vamos utilizar o hífen em casos como se houver letras diferentes, prefixo termina com uma determinada letra, palavra seguinte começa com letra diferente, então não se usa o if, escreve tudo junto. Mas não podemos nos esquecer também de quando este prefixo terminar em vogal, né? Olha, não se esqueça, não é simplesmente uma vogal, é prefixo terminando em vogal. Se nós tivermos uma palavra iniciada por R ou por S, nada de hífen e estas letras se duplicam na palavra, ok? Também não vamos mais usar o hífen com os prefixos co, ré, in e des. Logicamente que estes aqui já nunca usou mesmo, mas é só para poder formar uma sequência aqui, né, uma palavra, como se fosse uma palavra, para você gravar melhor, para você não cair em armadilhas, como já falamos anteriormente, como reescrever. Aí você tem o ré terminado em E, escrever começado com E também, aí você pensa, entre letras iguais a gente usa o hífen, aí você, né, se esquece de que, sim, entre letras iguais usa-se o hífen, mas ré é um prefixo que rejeita o hífen, ok? Então, os casos mais comuns são esses aí apontados. Então, vamos às questões para nós fixarmos esses casos e também alguns outros que não são tão comuns, mas podem aparecer. Então, logo na primeira questão, você vê que desde 1º de janeiro de 2016, um novo acordo ortográfico entrou em vigor no Brasil. A alternativa que apresenta a regra incorreta, ou seja, que não faz parte deste acordo. Então, vejamos. Quando o prefixo, olha, o prefixo terminar com a mesma vogal ou a mesma consoante que inicia o vocábulo posterior, deve-se usar o hífen. Então, o que é isso aqui? É a regra das letras iguais. Lembra da nossa recordação aqui, ó? Olha aí, letras entre letras iguais, usa-se o hífen. Então, deve-se usar o hífen? Sim, tá certo. Vamos ver se vocês acertaram nos exemplos também? Micro-ondas, certinho. Subbibliotecário, certinho. Então, certo para a letra A não é a nossa resposta, porque buscamos a incorreta. Quando o prefixo terminar em vogal ou R, deve-se dobrar esta letra, quer dizer, está dizendo que deve dobrar o R ao formar o vocábulo composto, por exemplo, contra-regra, interresistente. Então, você se lembra disso mesmo, que tem aquela dobra de letras quando é R ou S inicial na palavra seguinte ao prefixo, mas o caso é, se o prefixo terminar em vogal, não é em vogal ou R, não, é apenas em vogal. Por exemplo, contra-regra, então, está certinho, porque o prefixo é contra,
terminou em vogal, regra começa com R, então, ótimo, duplica-se o R, escreve tudo junto. Mas no caso de interresistente, você tem um prefixo que termina por R, a palavra resistente que começa com R, prefixo termina por R, palavra resistente começa por R. Então, o que você tem? Letras iguais, entre letras iguais, o hífen tem que aparecer. Essa regra aqui começou certa, mas terminou errada. Então, essa é a nossa resposta, a incorreta. Porque vocábulos iniciados com H devem ser precedidos de hífen. Quando vierem acompanhados de prefixos, nós já vimos que essa é uma das regras gerais, que em geral vai haver hífen antes de H, certo? Quando o prefixo termina com vogal, diferente da que inicia o vocábulo posterior, não deve ser utilizado o hífen. É aquele caso de letras diferentes. Os opostos se atraem. Então, semi terminou com I, árido começou com A, os opostos se atraem, escreve tudo junto. Infra terminou com a vogal A, estrutura começou com a vogal E, letras diferentes se juntam porque os opostos se atraem, então tá certinho. Itens A, C e D certinhos, o erro está na letra B. Na número 2, também nós vamos marcar o item que estiver incorreto. Então, vejamos com a palavra que está incorreta. A mesa de ping-pong, ping-pong, é uma palavra composta, na qual os elementos são iguais ou parecidos. Ping-pong, duas palavras bem parecidas, ou onomatopaicas, que lembram um som, né? A palavra lembra um ruído, então está correto, tem que ser com hífen. Há de ser um super-homem, olha que super é o prefixo, homem é uma palavra que começa com H e antes de H, em geral, ocorre o hífen, então está certo. O Exército Nacional decidiu contra-atacar, então contra terminou com A, atacar começou com A, o que eu tenho? A regra das letras iguais que se separam, então certo de novo. É preciso ser muito cara de pau para fingir tão bem. Você tem cara de pau, você tem um composto, um substantivo composto com elemento de ligação. Se você tem elemento de ligação no substantivo composto, isso não vai aceitar o hífen. Então, aqui tem erro. É lógico que o elemento composto, mesmo com elemento, a palavra composta, mesmo com elemento de ligação, levará hífen se for nome de planta ou de bicho, ou se forem aquelas 5 exceções que nós já estudamos anteriormente, como o arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia e qual que eu esqueci? Eu vou repetir. Água de colônia, né? Então, de novo, água de colônia, água de colônia, arco da velha, mais que perfeito, cor de rosa e pé de meia. Estes 5 exemplos, mesmo que eles tenham o elemento de ligação, formam exceções para essa regra, mas compostos que tenham elemento de ligação, que não sejam as 5 exceções recordadas agora, não levam hífen, a menos que sejam nomes de plantas ou de bichos, que sempre vai, né, ocorrer o hífen nelas. Não havia mais lugares no micro-ônibus. Micro é um prefixo terminado com a vogal O. Ônibus começa com a vogal O. Os iguais separa, porque quem se atrai é o oposto, certinho? Então, aqui é mais uma certa. O único erro foi na letra D. E vamos para 3. A alternativa é que todas as palavras foram grafadas corretamente. Agora, não está visando aqui só o caso do hífen. Não, aqui ainda é só o caso do hífen, certo? Aquela mãe fez um esforço sobre-humano para salvar seu bebê. Então, você logo observa que todas as palavras estão escritas corretamente,
menos o sobre-humano, porque você tem o prefixo sobre, mais uma palavra começada com H, e a regra é, em geral, tem hífen antes de palavra iniciada por H. Na letra B, é preciso ter muita autoestima. Eu vou observar exatamente essa palavra com o prefixo auto terminado com O. Palavra estima começada com E, ou seja, letras diferentes. E a regra é os opostos se atraem. Então, autoestima é sem o hífen. O grupo foi à cidade vizinha saltar de paraquedas. Esta palavra é uma das mudanças também no acordo ortográfico. Antes do último acordo ortográfico, ela era realmente escrita dessa forma. Agora, paraquedas não tem o hífen. Lembre-se de que paraquedas é utilizado lá para cair, né? Lá de cima. Então, ó, o hífen também caiu. E escreve tudo junto. E aí você vê que se paraquedas é sem o hífen, então paraquedista será, paraquedismo será, mesma forma. No entanto, isso aconteceu só com paraquedas. Se você tiver que escrever para-raios, para-brisas, ó, vai continuar para-choques, vai continuar com o hífen. É só o para de paraquedas que não aceita mais o hífen à frente dele e palavras derivadas de paraquedas, logicamente. Então, mais uma errada. Continuemos. As mini-saias estão em alta e os lojistas apostam em muitas vendas no verão. Então, o foco aqui é em mini-saia, que tem o prefixo mini, que termina com i, que é uma vogal, e aí eu me lembro da regra. Se o prefixo termina com vogal e a palavra seguinte começar com R ou S, nós vamos duplicar essas letras, escrever tudo junto. Então, mini-saia está certinho, achamos a nossa resposta, porque a letra E também trouxe um equívoco, porque bem-te-vi é um substantivo composto, porque dá o nome do pássaro. Nós escrevemos com 3 elementos, então quer dizer que é um substantivo composto. E se é nome de bicho ou de planta, sempre vai ter o hífen, ok? Questão 4 diz que quanto às regras, desculpe, quanto às regras de ortografia, assinale a alternativa em que há uma palavra grafada incorretamente. Então, agora, nós vamos marcar o que estiver incorreto. Então, aí você já vai se lembrando daquelas regras mais fáceis de a gente se lembrar. Por exemplo, antes de H, em geral, tem hífen. Então, super-homem, certamente tem, né? Sobrenatural é o sobre mais natural, termina com E, começa com N, letras diferentes dos opostos se atraem. Cosseno é o prefixo co que não aceita mais hífen após ele. E termina com vogal. A palavra seguinte começa com S. Então, o que eu faço? Escrevo tudo junto, duplicando o S. Então, tudo certo na letra A. De novo, na letra B, o prefixo co, não importa se as letras aqui são iguais, viu? Aqui não vem aquele caso de letras iguais separam, porque nós temos que ver que o co tem a regra dele, ele não aceita hífen, então cooperador, tudo junto, certinho, coexistente, tudo junto, certinho, porque o co não aceita. Agro terminou com O, industrial começou com I, letras diferentes, os opostos se atraem, escreve tudo junto. Então, repetindo, porque agroindustrial, as letras são diferentes, e escreve tudo junto, porque que cooperador, elas são iguais, 2 Os, e não separou, escreveu tudo junto também, porque o CO tem a regra dele, ele não aceita hífen, ok? Então, tudo certo na letra B. Passemos à letra C. Anti-inflacionário, prefixo terminou com a vogal I, inflacionário começou com a vogal I. Letras iguais separam, então, ótimo, tá certo. Pan-americano, lembra do prefixo pan e do prefixo ciro com a regra igual? Vão ter hífen se a palavra seguinte começar com vogal,
com H, ou com M, ou com N. Então, certinho. Autoescola, ó, auto termina com O, escola começa com E, letras diferentes, os opostos se atraem, tudo junto. Então, por exclusão, a letra D tem que ser a resposta. No entanto, o girassol está certo, o recém-casado está certo, porque com recém sempre haverá hífen, sempre, é igual o a quem, o além, o ex, o vice, sempre vai haver hífen com eles. Mas hiperativo eu tenho um prefixo que termina com R, a palavra seguinte que começa com A, ou o que eu tenho aqui? Eu tenho letras diferentes e letras diferentes se atraem. Então, escreve tudo junto, hiperativo, ok? Então, aqui houve apenas um erro, mas é aqui que houve um erro, certinho? Na questão 5, de acordo com as regras de ortografia, atribua valores verdadeiro ou falso para as afirmações. Então, a palavra pega-pega é escrita com hífen, pois é composta por dois vocábulos semelhantes. Na realidade, eles nem são só semelhantes, eles são iguais, né? É isso mesmo. Vocábulos semelhantes ou iguais, lembra do ping-pong? Pois é. Então, se eles forem semelhantes ou iguais e estiverem formando uma palavra composta, sim, sempre vai haver hífen com eles, ok? Então, a primeira já é verdadeira, eu já elimino a letra C, porque começou com falso. Girassol deve ser escrito sem o hífen, perfeito, nós já vimos isso agora mesmo, tá certo, até aqui pelo menos tá certo, pois o primeiro elemento é verbo e o segundo é substantivo. Não, não é por esta razão, a explicação está errada, ela está escrita correta, mas é porque, segundo os gramáticos, esta perdeu a noção de composição. Ou seja, é como se fosse uma palavra simples, mas não é simples. Por isso que fala perdeu a noção de composição. Assim como manda-chuva também entra nessa questão, Madressilva também entra nessa questão. Então, girassol está escrito correto, porém eu tenho que colocar falso, porque a explicação para a grafia dela está incorreta. Porque se essa explicação estivesse correta, o primeiro elemento sendo verbo e o segundo sendo substantivo, eu não pudesse usar o hífen, então como me explicariam o hífen em guarda-roupa, por exemplo, se o primeiro elemento é verbo e o segundo é substantivo, e todo mundo sabe que é com hífen. Então, isso prova que a explicação para a grafia da palavra girassol está errada, embora a grafia dela esteja correta. Então, houve um elemento errado na sentença, falso, então é VF, a letra A está VV, então ela sai e fica só a letra B e a letra D. Usa-se hífen em palavras que apresentam elementos de ligação, como cara de pau. Não, nós já sabemos que esta regra de compostos com elementos de ligação não vai usar o hífen, exceto se for nome de planta, só se for nome de planta, só se for nome de bicho ou se forem uma das 5 exceções que já estudamos anteriormente, ok? E cara de pau não faz parte das exceções, certo? Então, é falsa, VFF, VFF, VFV. Então, já sabemos que a resposta vai ser letra B. Não se usa hífen ou não se usa hífen se o prefixo terminar com a mesma letra com que se inicia a outra palavra. Anti-inflacionário, não. Se isso acontecer, prefixo termina com a letra, que é a mesma que começa a palavra seguinte, eu tenho letras iguais. E entre letras iguais, hífen nela, ok? Então, por isso ela é falsa e por isso a letra B é a resposta. Na questão 6, nós vamos fazer vamos dizer que os substantivos compostos são aqueles formados por mais de uma palavra ou mais de um radical, que são constituídos pelo processo denominado de composição, ou seja, formados a partir da junção de palavras. Juntei uma palavra mais outra palavra, formei um substantivo composto, ok?
Beleza. Assinale a alternativa em que o termo destacado está escrito corretamente. Então, eu tenho que marcar o correto. Então, vamos direto às palavras. Olha, dia a dia. O que eu vejo aqui? Ó? Olha o que eu vejo. Eu vejo um elemento de ligação. E a regra é, nos compostos com elemento de ligação, se não forem aquelas 5 exceções, que nós já falamos várias vezes, ou nome de planta ou de bicho, não haverá hífen. Então, dia a dia está perfeitamente correto, ok? Tem elemento de ligação? Não tem o hífen, porque não é planta, não é bicho e nem é uma das 5 exceções. Então, pronto, já achamos a resposta. Mas por que as demais estão incorretas? Porque eu tenho micro-ondas, letras iguais. Se são letras iguais, eu tenho que separar com o hífen. Mini saia, eu tenho um prefixo que termina com vogal, eu tenho palavra seguinte começada com S. Quando isso acontece, se a palavra seguinte tem R ou S, junta tudo dobrando o R ou dobrando o S. Infraestrutura, o prefixo terminou com a vogal A palavra estrutura começou com a vogal E, então eu estou diante daquela regra de letras diferentes e eu sei que os opostos se atraem. Então, infraestrutura tem que escrever tudo junto, perfeito? Letra A foi a única que veio corretíssima. Locução que não deve ser grafada com hífen de acordo com o novo acordo ortográfico. Bom, então aqui está letras A, B, C e D, está trazendo cada item uma palavra com hífen, né? Então, todas as 4 estão com hífen, mas uma não poderia. Então, vejamos, vamos começar. Ping-pong, já até apareceu na aula de hoje. Nós sabemos que é com hífen porque palavras onomatopeicas, palavras que são repetidas no composto ou né, que são iguais ou semelhantes, como essa aqui, bem semelhante, tem que haver o hífen, certo? Agora passemos para o mato-grossense. Mato-grossense é um adjetivo pátrio, indica a origem, indica onde nasceu. Então, lá no Mato Grosso. Então, todas as vezes que você tiver um adjetivo pátrio né, e composto, tem que ser com hífen, ok? Então, mato-grossense vai ser com hífen. Se você fosse escrever Belo Horizontino, ia ser com hífen, porque é o adjetivo pátrio, certo? Veja bem, se fosse Belo Horizonte, não tem o hífen, porque aí não é um substantivo, não é o adjetivo pátrio composto. É o adjetivo pátrio composto que vai ser escrito com hífen. Agora, vejamos. Se você estiver bem lembrado, aqui nós temos um elemento de ligação que me faria pensar que os compostos com elemento de ligação não aceitam hífen, a menos que fosse nome de planta, que não é o caso de cor-de-rosa, ou nome de bicho, que continua não sendo o caso. Mas nós lembramos que tem né, exceção. Aliás, são 5 exceções. E cor-de-rosa é uma delas, junto com Mais Que Perfeito, com Arco da Velha, com Pé de Meia e com Água de Colônia, ok? Então, com isso, sobrou manda-chuva, porque já comentamos também manda-chuva, junto com madressilva, junto com paraquedas, girassol, perderam a noção de composição e se escrevem todas sem o hífen, tudo junto, ok? Analise os enunciados e assinale a alternativa em que há uma palavra grafada incorretamente. Então, veja bem, uma palavra grafada incorretamente não quer dizer que seja caso de hífen. Qualquer incorreção nela vai fazer ser a nossa resposta. Esta questão é particularmente fácil de você resolver, porque a hora que você lê os 5 itens, você observa que há 4 deles que tem a palavra com o prefixo sócio. Você vê a sociocultural, socioeconômico, sociolinguística, socioreligiosa. Então, por exemplo, se eu tenho 4, então só isso aí já me faz pensar assim, mas então espera aí.
sociocultural junto, socioeconômico, socio-religioso, sociolinguístico, só uma que está separada. Então, o que está acontecendo aqui? Então, eu vou analisar sócio, que ó, vogal O, letra C na frente. Diferentes. Então, diferentes se juntam, os opostos se atraem. Então, eu tenho que considerar que está certo. Então, aqui também são diferentes, então se atraem, então está certo também. Aqui, então, são diferentes também, ó. Letra O e letra L. Então, o que eles estão fazendo separados se os opostos se atraem, não é? Então, logo eu já penso assim, o erro só pode estar aqui, porque aí eu vou analisar as demais. Olha o sócio religioso, sócio, aí religioso começa com R. Aí eu vou lembrar que aqui terminou com vogal. Quando o prefixo termina com vogal e a palavra seguinte começa com R ou S, dobra o R ou S escrevendo tudo junto, então tem que estar certo aqui. Eu vou lá na letra B e vejo hiperresistente. Hiper, R no final, resistente, R inicial. O que eu tenho? Letras iguais. E letras iguais se separam por hífen. Então tem que estar certo. Realmente o erro está aqui, porque só de ser o mesmo prefixo das outras letras A, C e E, tinha que estar concordando com elas. As outras têm letras diferentes e juntou, por que essa aqui não juntou, né? Então, sociolinguística, ok? A sociolinguística. Isto, letra D, foi a única incorreta. Pós-nacionais está correto. Então, quer dizer, tem hífen, porque o prefixo pós, que dá a ideia de depois, ele é tônico e acentuado. Então, aí tem que haver o hífen, tá certinho, igual pós-graduação. Mas essa correção não acontece na opção, então vejamos, eu tenho cavalo-vapor, um substantivo composto. Então, os substantivos compostos eu sei que tem sem hífen e com hífen. Em geral, nós vamos ver que vamos estar sem hífen aqueles que têm elemento de ligação. Não é o caso de cavalo-vapor, não tem elemento de ligação aqui, então hífen está certinho. Interregional eu tenho aqui, ó, letras iguais se separam, então está certinho. Agora nós temos um problema aqui, porque eu tenho mais 3 com elementos de ligação. E aí nós temos que lembrar direitinho, espera aí, com elemento de ligação, eu vou usar hífen se for nome de planta, se for nome de bicho. Se não for planta ou não for bicho, não vai haver hífen, a menos que seja uma daquelas 5 exceções, certo? E vamos repetir as exceções? Água de colônia, opa, tá aqui. Arco da Velha, opa, tá aqui. Mais que perfeito, cor de rosa e pé de meia, certinho? O pôr do sol, por mais lindo que seja, não é exceção. É um composto com elemento de ligação, então com o hífen fica errado. Tem que ser sem o hífen, perfeito? E vamos à última questão. Alternativa em que o enunciado atende à ortografia oficial. Então, se ele atende à ortografia oficial, ele está correto. Então, vejamos. Neste contexto de paralisação, ou paralisar, se você fosse escrever paralisia, você escreveria assim, para escrever correto. E paralisação tem tudo a ver com paralisia, porque vem da ideia de parar. Então, se paralisia com S, paralisação também é. Então, a letra A já não pode ser nossa resposta, ela está fora. Porém, ainda não passemos a letra B, porque eu vejo outro erro aqui. Olha só, autoaprendizagem. Letras diferentes, os opostos se atraem. Então, o prefixo auto, mais a palavra aprendizagem, escrevem-se tudo, são escritas tudo junto, certo? Autoaprendizagem.
Na letra B diz que problemas de infraestrutura é a mesma regra, aqui, ó, letras diferentes, então é tudo junto. Infraestrutura, mais uma que não pode ser a resposta, ok? Impedem que empresas possam expandir, ó, expansão é com X, então expandir também tem que ser, ok? Pronto, vamos à letra C. Atitudes anti-higiênicas, antes de H em geral, tem o hífen, então tá certo. Corroboram a disseminação do coronavírus entre as pessoas, por isso a importância das normas de higiene. Não vi nenhum errinho aqui nessa letra C. Penso que vai ser a resposta, mas vou dar uma olhadinha na letra D. A peça foi muito bem recebida pelo público que considerou positiva a sua coprodução. Sinto muito, mas o co não aceita mais hífen, então coprodução é tudo junto, ok? E depois, antirracista. Opa, anti é um prefixo que terminou com vogal. A palavra racista começa com R. Eu escrevo tudo junto e para manter o som do R inicial, eu tenho que dobrá-lo. Então, antirracistas, ok? Beleza, tudo certinho agora, então é só isso aí mesmo. E a letra era para marcar o que estava correto, então realmente é a letra C de certo, de correto, ok? Então, por hoje é só. Espero você na próxima aula, se Deus quiser, ok? Tchau!